Ó, então dando sequência aqui ao processo, né? Para a gente poder fazer a conexão, a gente vai precisar vai trabalhar com aquela string de conexão, tá? O banco de dados, para a gente utilizar, a gente não pode ter, vamos dizer assim, cada formulário não precisa conectar no banco de dados. Conexão com o banco de dados é única. Vou fazer uma conexão. E essa conexão eu vou trabalhar em todos os módulos, certo? Então, dentre as classes que a gente tem aqui, o melhor é fazer o quê? Já que vai ter em cada uma das classes, eu vou criar a conexão na classe Pi, certo? Porque daí na classe Pi eu crio a conexão, eu abro a conexão nela, se todos eram da classe Pi, certo? Então eu posso criar ela unicamente e essa conexão vai fazer com que todas as classes tenham acesso ao banco de dados. Faz sentido? Tá? Então, o que que acontece? Ó, vamos lá. Para a gente poder criar, aqui na classe conexão, então, botar um protected, vou criar aqui como SQL connection e vou criar como sendo CNN, certo? CNN, aqui no caso, é as consoantes de connection, certo? Tranquilo? Então, o que que acontece? Veja bem, vou criar um método aqui embaixo, é, que, no caso, não precisa ser necessariamente virtual, e eu vou dizer que ele vai ser um public que vai retornar um SQL connection, certo? Um public SQL connection, eu vou chamar ele de abrir conexão. O que que nós vamos ter aqui? Ó, eu vou ter uma string que eu vou chamar de strcnn, tá? E essa strcnn aqui, na verdade já pode até colocar aqui, ó. Eu vou trazer aqui, ó, eu uso um arroba e depois do arroba entre aspas, certo? Essa string de conexão, ela vai vir lá daqui, ó, do banco de dados aqui, ó. Eu venho aqui em propriedades, ele vai abrir esse cara aqui. Aqui tem um name, né, que é identificação. Essa é a string de conexão. Esse camarada está aqui, né? Então eu vou copiar esse cara aqui e vou trazer ele para a classe Py aqui e vou colocar ele entre essas aspas aqui, ó. Certo? A gente vai colocar ele aqui, daí vai fazer o quê? Vamos dizer assim, eu tenho a string de conexão colocada, certo? Criado. Aí eu preciso vincular ela. Daí nós vamos fazer o quê? Vou pegar lá SQL command, esse cara aqui, perdão, connection CNN vai receber a instância new, diminuir aqui, ó, já completou aqui para mim essa string de conexão aqui, ó, certo? E essa string de conexão aqui, então eu vou fazer o cnn.open, que vai abrir a conexão, certo? E eu vou dar um return justamente nesse CNN, porque a conexão aqui ela vai retornar a conexão para mim. Tá claro? Então, o que que a gente fez? Só para visualizar. A gente foi lá e criou o banco. Na hora que criou o banco, vou lá criar as tabelas, que é o que vocês vão fazer. Tabela de país, estado, cidade e eu acrescentei fornecedor para vocês? Ah, eu vou acrescentar fornecedor para vocês. Vou. Ah, tudo tem um preço, né? Tem um preço. Então, vai ser lá, país, estado, cidade e fornecedor,
Sendo que o fornecedor tem uma cidade, certo? Ah, a cidade tem um estado, mas o fornecedor vai ter uma cidade, certo? Que é essa linha que nós vamos estar trabalhando, certo? Então, só que vai ter mais atributos ali no caso, fornecedor, ok? Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Ele vem aqui, eu criei a conexão. Criei a conexão dentro do formulário, dentro da classe Pi. Isso significa, se a classe países herdou da classe Pi, herdou, certo? Então, nós vamos ter o quê? Vamos ter algumas operações que nós vamos fazer aqui. Essas operações, nós vamos ampliar a classe Pi, certo? Como é que nós vamos ampliar a classe Pi, né? Então, aqui, ó, vamos entender. Public, nós vamos ter lá um public, eu vou chamar, que vai retornar um string, salvar. Só que isso aqui, nós vamos colocar ele então como sendo virtual, certo? Nós vamos ter um public virtual, vai retornar uma string também, que eu vou chamar de excluir, certo? E eu vou ter um outro. Vamos por partes. Vamos primeiro incluir e excluir. A ideia aqui que vai ter é o quê? Nós vamos criar esses métodos também na hora para cada uma das classes, certo? Então vamos dizer assim, vou vir na classe países aqui e vou implementar overrides. Eu. Só essa dadas vai ter acesso a esses métodos. Só. Não poderia colocar no TTR. Posso, poderia, não teria problema. Mas aqui, em princípio, a ideia é que, de qualquer forma, esses métodos que estão aqui, como clone, como os outros métodos que a gente tem aqui, né? Elas vão acessar o banco e vão salvar, né? E daí, por que que eu preciso dar ela como público aqui? Porque vamos entender assim, a gente vai vir aqui na view, vem aqui no cadastro de países aqui, certo? Aí eu venho aqui, na view aqui, a gente tem esse método salvar aqui, que a gente só jogou para o objeto, certo? Aí, neste caso aqui, o que que a gente faria aqui? O país, ponto, eu tenho que ter a opção, poder salvar aqui, ó, certo? Se eu não colocar ele como public aqui, colocar ele como protected aqui, só o objeto vai poder acessar, certo? Então, neste caso, não dá, né? Eu tenho que ter que ele seja público, porque a hora que o objeto chegar aqui, ele vai poder salvar aqui, e esse salvar vai fazer com que ele persista lá no banco, certo? A diferença é que nós vamos ter que fazer assim, né? Como eu coloquei um string lá para ele retornar, o método salvar, por que que eu coloquei um string lá? Porque, vamos dizer lá, MSG. Aí eu vou dizer que, vamos dizer assim, o MSG vai receber o resultado do método salvar. E eu posso, por exemplo, vamos dizer assim, ah, poderia dizer, foi salvo com sucesso. A gente colocou o generator lá, o identify lá, não foi? Para poder gerar um valor automático. Eu poderia mandar voltar o valor aqui e mandar mostrar, foi salvo com código tal, por exemplo, certo? Ou eu poderia mandar voltar com nada dizendo, deu ok, consegui salvar, beleza, certo? Ou se deu um problema, não consegui salvar, não estava com acesso ao banco. Então eu posso mostrar uma mensagem, não consegui salvar com problema de acesso à tabela, por exemplo. Certo? Beleza? Entenderam a pergunta dele e a resposta? Tranquilo? Tá? Então, ó, veja bem, é isso que nós vamos passar a fazer. Então, aqui em países, eu vou ter um método salvar. Aqui, em princípio, eu tenho que ter um return, né? Vamos dizer lá, um
alguma coisa aqui, né? Esse return, na verdade, posso colocar ele na classe Py aqui, né? Na classe Py, se eu não colocar o return aqui, ele está dizendo que vai retornar alguma coisa, não retornar, ele vai estar com erro, que é o erro que está mostrando aqui em sublinhado, certo? Ó, observe que ele parou o problema, certo? Aí aqui também, eu vou ter aqui um return e vai dizer que vai estar retornando alguma coisa aqui, certo? E o que que é o código que nós vamos usar aqui para salvar, então? O que que é que nós vamos implementar aqui para salvar? Então, vamos dizer assim, vai ter que retornar um string. Então, vou criar, dê um nome para essa variável string aí. Usem a criatividade, hein? Salvo, acho que não vai ser muito bom. Resultado? Tá. Resultado. Ó, vou dizer que resultado começa aqui com nada aqui, ó. Certo? E aqui embaixo eu vou dar resultado. Ok? Então, o que que é a ideia aqui, ó? Podemos? Bem, vamos fazer lá para poder gerar o resultado, certo? Então, o que que nós vamos ter aqui? Além desse, eu vou criar um MSQL. Vamos colocar aqui já. Aqui nós vamos ter algo assim, ó. É, insert into países. Vocês já fizeram isso em banco, não fizeram? Então completa aí, continua. Como é que fica? Ah, isso não é vírgula. Desculpa. Quais são os campos? Não, vamos fazer só os do país mesmo. É, não. País, sigla, opa, DDI, moeda. Values. Então, aqui, a gente vai usar arroba país, arroba sigla, arroba DDI, arroba moeda. Pois não. Hã? Sem o código. Por que sem o código, Mohammed? Por que sem o código? Fala mais alto. Porque ele é gerado de forma automática. E quando eu não mando ele, ele vai gerar, certo? Então, vai ficar aí isso aqui, certo? Esses são os valores, ok? Ponto e vírgula. Bom, aí o que que vai ter? Usar a palavra using SQL command, e aí agora é o CMD de command igual new SQL command de SQL aqui, tá vendo? Vírgula CNN. De onde vem CNN? Do connection que a gente criou lá na classe Finder. Não, não. É porque nós vamos abrir o banco uma vez só, certo? Ok? Então, aí aqui fez o connection, beleza? Daí o que que nós vamos ter?
Aqui, daí nós vamos fazer o quê? cnn.open. Aqui nós vamos abrir a conexão. cmd.parameters.add with value. E aqui nós vamos colocar assim, ó, arroba país, aqui, vírgula, diz.país. cmd.parâmetros. Arroba sigla diz.sigla. cmd.parâmetros.ddi. Vírgula diz.ddi. cmd.parameters.arroba moeda. Observe que eu estou colocando em minúsculo, né? Não estou usando get set aqui, certo? Ok? Estou usando o próprio atributo. Por quê? Porque eu estou dentro da classe, certo? Estou dentro da própria classe, tá? Ah, feito isso, nós vamos ter um cmd.execute escalar. Ah, perdão. Execute no query. Aí eu vou ter cmd.command text. Tá, vamos, antes de eu colocar isso aqui. O que que ele faz aqui, ó? Até aqui, então, posso? Aqui ele colocou o comando SQL. Aqui ele vinculou com os atributos. Então, aqui ele está dizendo o que que vai receber. Abriu a conexão, pegou o comando que está vinculado com a conexão, certo? O comando aqui, o SQL command aqui, ele é vinculado com, aqui faz o vínculo com a conexão. Aí ele faz o quê? Ele vai dizer o de para, porque aqui em cima no SQL eu estou usando arroba, o nome do atributo. Então, aqui ele faz a ligação, faz a relação. O que que é o arroba país com a parte, o atributo país. O arroba sigla com o atributo sigla. Ele vai passar de um para o outro, certo? E esse execute no carry, ele vai executar o comando, vai executar o SQL que está vinculado aqui, que foi colocado. Que esse SQL foi colocado aqui para vincular com ele, certo? Então ele vem aqui e executa ele, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós criamos o Identify lá, não foi? Então, aqui, ó, vou colocar um select, aí vai usar arroba identity. O que é esse arroba identity? A gente criou o identity lá atrás, certo? Vai fazer o generator dele, certo? Então, esse camarada aqui vai fazer o quê? Ele vai buscar o identity lá que ele gerou. Porque quando ele executar o execute no query ali, ele vai mandar para o banco. E ele vai resgatar esse comando aqui, vai resgatar o valor que ele salvou, que ele utilizou, tá? Aí vamos ter lá cmd
cmd.command text, perdão, cmd, aqui eu execute, escalar, o resultado aqui, ó, vai receber esse cara aqui, só que ponto to string. Porque o escalar ele vai trazer um número, certo? Ele vai gerar lá o ID, o generator vai gerar o ID, ele vai retornar o ID. Aí o que que vai acontecer? Esse cara aqui vai, ó, eu tenho que mandar, eu estou fazendo aqui, ó, que ele vai ter que retornar um string. Eu declarei a variável como string. Então, seria até aqui se ele fosse um int, mas ele não é um int, ele é um string. Então, ponto to string, certo? Isso vai fazer com que ele salve o banco de dados. Tá claro? Aí, fechar a conexão. Aí tem que fechar a conexão. Aí tem um cnn.close. Isso. Ok? Deu para entender o processo? Vamos ver os erros agora. Acho que deve estar faltando alguma chave por aí. Né? Ixi. Dispose. Esse comando dispose, ele vai usar para destruir o objeto, tá? É, Esse é um problema um pouco mais sério. Ixi. Eu vou ter que dar uma testada melhor com esse cara. Beleza? Oi. Vixe. Bom, posso fechar aqui? Esse aqui eu vou ter que checar ali, porque é um problema mais sério.